Surpreendente o nome do Wagner Mancini. Surpreendente mesmo. Contrato de 3 meses. E a minha pergunta para vocês é a seguinte. Até falando com o Dudu agora há pouco aqui no Grafite. Se há convicção na contratação do Mancini, por que o contrato só de 3 meses? Se haverá uma avaliação em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro, do desempenho dele, e aí, a partir dessa reunião, que vai estudar o desempenho do Mancini, se detectarem que ele foi bem, vão renovar com ele? Vão renovar com ele. E aí, em 2020, vão entrar com um treinador que eles não tinham convicção quando contrataram. Porque se contrataram e deram um contrato de 3 meses, é porque não tinham convicção que ele seria o treinador ideal para a próxima temporada. Ou seja, o problema está muito, muito parecido com os problemas dos anos anteriores. Renova-se sem convicção, aí no campeonato estadual, um tropecinho aqui, outro ali, já começa a fritar, e a tendência... Você acha que o Wagner Mancini termina a temporada 2020? A pergunta eu tô fazendo, não tô insinuando nada. Gostaria de ouvi-lo, começa com você, Grice, porque hoje, pelo que notei ali de fora, você está muito mais ácido do que em outros dias. Não, ô Everton, meu amigo... Não, então é o Gomide. Meu amigo Guilherme Pradella, lá da Rádio Globo de São Paulo, deu a melhor definição a respeito da contratação do Wagner Mancini. Não, a melhor definição do Wagner Mancini foi o Manula que deu, mas tudo bem, eu vou dar essa colher de chá pro Guilherme Pradella. Sobre a contratação, Wagner Mancini pegou um frila, né? Pegou um frila, vamos ver o que dá. Se for bem no frila, fizer um trabalhinho legal, quem sabe pintar uma vaguinha na empresa pra ele. Eu acho isso um desrespeito com o torcedor atleticano, cara. Um desrespeito com tudo, né? Assim... É difícil, né, de entender, de defender. Hoje a gente falou mais cedo, Everton, assim, é difícil falar isso, até porque isso não tem nada de ilegal, nem, talvez nem de imoral, né? Mas a contratação do Wagner Mancini por parte do Atlético não é uma grande surpresa para quem acompanha o dia a dia do clube nos meandros um pouco mais políticos da história. O Atlético tem uma relação quase umbilical de alguns anos pra cá com o Fábio Melo, que é o empresário do Wagner Mancini, que é o empresário do Matheus Mancini, que fez um belíssimo contrato até 2020 com o Atlético, e que é empresário de vários outros jogadores do Atlético, do elenco atual, e que tem participado ativamente de várias contratações do Atlético nos últimos anos. O Fábio Melo hoje é uma pessoa muito benquista dentro do clube, é um agente que tem uma linha direta com a diretoria do Atlético já há algum tempo, e isso facilita alguns aspectos, né? Facilita inclusive o fato do Wagner Mancini, que foi demitido pelo Rui Costa na Chapecoense há 2 anos atrás, que criticou o Rui Costa quando foi demitido por ele 2 anos atrás na Chapecoense, criticou a atitude, a forma como foi conduzida a sua demissão, chegaram a romper relações naquela época. Mas nada que uma boa conversa hoje no futebol, que uma política da boa vizinhança não seja capaz de resolver, né? A gente vê o Atlético repetindo alguns erros. O Rui Costa ontem foi para a entrevista coletiva, falou que tentou mudar a história de que o Atlético troca muito de técnicos, mas a gente viu que não é verdade, né? Aliás, a gente já sabia que o Rodrigo estava demitido desde a derrota pro Vasco. Sim, tava na cara. Ninguém aqui, depois daquela derrota pro Vasco, apostava R$1 que o Rodrigo ficaria até o final do ano. E eu falei aqui, acho que o Rodrigo fica porque vem 3 jogos duríssimos na sequência. E não justifica você pegar um treinador que tá chegando agora e colocar nesses 3 jogos, né? Porque, sinceramente, Everton, eu não acho que outro técnico teria feito um papel muito melhor do que o Rodrigo fez nesses 3 jogos, não. Conseguiu um empate contra o vice-líder fora de casa, foi um ótimo resultado. Perdeu pro Flamengo, o que todo mundo tá fazendo, né? O Flamengo ganha de todo mundo no Campeonato Brasileiro. Foi amassado como todo mundo é amassado pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. E ontem um jogo muito atípico, né? Porque o primeiro tempo do Atlético foi bom, e aí 2 falhas graves individuais comprometendo no primeiro tempo. Uma falha grotesca do Wilson, que aliás é uma contratação que também precisa ser explicada. Tem um monte de coisa que precisa ser explicada, né, Gris? E depois uma falha do Luan, um pênalti bobo que o Luan acabou cometendo. Aí o Atlético ainda conseguiu diminuir logo depois.
Vem o início do segundo tempo e outra falha individual do Igor Rabelo, uma falha individual grave, né? Sai pra dar um bote lá no meio campo e demora pra reagir. Quando assusta, o PP já tá na cara do gol, e aí depois ainda vem a expulsão do Casares, que foi pra colocar a pá de cal, né? Mas sinceramente, na goleada de ontem especificamente, eu vejo pouca culpa do Rodrigo Santana, eu vejo muito mais culpa dos caras que estavam em campo, que tiveram falhas gravíssimas, do que do Rodrigo em si. Então assim, eu acho pouco provável que outro técnico fizesse um papel melhor nesses 3 jogos. E aí aquele negócio, imagina se contrata o Mancini 2 semanas atrás, o Mancini perde pro Flamengo da forma como perdeu, toma uma goleada em casa pro Grêmio. O Mancini já ia chegar balançando, né? Porque o Mancini é um técnico provisório. Mas ele já chega balançando de O Atlético contratou um técnico mostrando pro mundo inteiro que está contratando um técnico provisório. Não é nem um interino, é um técnico provisório, porque o interino ele tá dentro do clube já, tem um saláriozinho baixo, você pega ali e aproveita. O Atlético está contratando um técnico provisório. Tanto que o Atlético teve vergonha de anunciar o Wagner Mancini nas redes sociais. Eu nunca vi isso, um clube não anunciar a contratação de um técnico nas redes sociais. É um negócio A única notícia absurdo no Twitter do Atlético a respeito do Wagner Mancini é que ele vai contratar um treino amanhã, como se ele já fosse técnico do clube ou como se ele estivesse passando na rua e falado: ô Mancini, aproveita que você tá aí, cara, vamos lá em Maceió fazer um treino lá com a gente. Então assim, é difícil de defender, é difícil de aceitar. Eu até acho, Everton, que demitindo o Rodrigo Santana e com o mercado atual, de fato, era difícil contratar um técnico para longo prazo hoje. Só teria o Odair Helman à disposição, e ainda assim um técnico com pouco estofo para sustentar um resto de ano ruim, por exemplo. Já ia chegar 2020 com o planejamento um pouco comprometido. Até a informação que eu tinha de que ele fecharia com o Atlético. Mas, enfim, eu acho que seria pelo menos uma ideia um pouco melhor para tentar mostrar que tem alguém fazendo planejamento dentro do Atlético. O trabalho do Rui Costa, Everton, é do mesmo nível ou pior do que o do Alexandre Galo, que foi duramente criticado, que saiu escorraçado aqui. O Rui chegou muito bonito, falando um linguajar legal, muito estudo, muito não sei o quê, mas o trabalho dele é pior do que o do Alexandre Galo. Muita coisa a ser explicada. Contratações, né, os jogadores. Ontem o Igor fez uma pergunta a ele na coletiva e só faltou alguém gritar lá do fundo: Galvão, porque ficou claro que ele sentiu. Sobre, você faz uma contratação da envergadura do Lucas Hernandes e aí o Hulk vai para um jogo contra o Grêmio, que está entre os times que jogam os melhores, o que apresentam, né, os melhores jogos aí na temporada. Então, ele, tem só 380 minutos jogados, é pouco tempo para avaliar. Bom, se é pouco tempo para avaliar esses 380 minutos, qual o tipo de critério de avaliação para trazê-lo? Qual o critério para trazer o Martínez, o Di Santo e o próprio Wagner Mancini? O Di Santo tá dando resposta. Não, mas eu tô falando de critérios adotados para contratar. O Di Santo é que os atacantes estão tão mal, ele tá que o time bem. está tão mal, Sim. que um jogador que briga, que luta, que busca o jogo, chama a atenção. Mas ele não passa, ele é um jogador esforçado. Sim, ontem ao lado do Marquinhos foi o que se salvou. Agora, baseado no que o Gris falou, dessa relação com empresários, eu não consigo conceber que sente 4 pessoas numa mesa depois que o Rodrigo Santana saia e pensa: nossa, gente, a gente disputou 33 pontos nas últimas rodadas, ganhamos só 4. A gente só perde, o time tá ladeira abaixo. Não, já sei, tem a solução: Wagner Mancini. Vamos ligar pra ele aqui, Wagner Mancini. Gente, eu não consigo conceber que alguém tenha chegado a essa conclusão, a não ser que seja por interferência externa, né? Por uma pressão, já liga pro empresário: tem o Wagner Mancini aqui, dá uma forcinha pra ele aí, dá uma moral e tal, já tem outros jogadores aí, é mais fácil. Aí vem gente, né, dentro do clube achando que é crítica pessoal, achando: mas você não sabe o que tá acontecendo, então fala o que tá acontecendo. Porque o torcedor tem que saber, o torcedor tem direito de saber. Agora, você contratar o Wagner Mancini, você imagina o clima do Independência no próximo. O jogo é domingo ou sábado? O próximo jogo do Atlético em casa? Em casa, o Atlético joga aqui agora. Contra o Santos, né? Tá na mão. Atlético e Santos no domingo às 4 da tarde. Aí você imagina o clima ótimo que vai estar a Independência, gente. Pessoal ali, Fester gritando Mancini, vai estar gritando Wagner Mancini, celebrando o projeto do Rui Costa, presidente Sérgio Sete Câmara gritando: é o Mancini mesmo que a gente queria. Isso mesmo, não, acertou assim.
acertou em cheio a contratação do Wagner Mancini. Vai estar um clima maravilhoso entre o torcedor do Atlético, vai jogar com o time, vai jogar pro Mancini, né? Vai ser ótimo. Então, assim, tomara que pra mim, eu tenho a minha opinião profissional com relação ao Wagner Mancini, o que não quer dizer que seja opinião pessoal, porque eu não o conheço, então vamos saber separar as coisas. Não é uma crítica pessoal, tá? Eu não o conheço, eu não tenho direito. Que é pessoal, ninguém pois conhece. Ninguém tem o direito de criticar a pessoa. Se critica o profissional. Se o Wagner Mancini chegar e falar, aquele careca que fica falando besteira lá no 98 não sabe de merda nenhuma. É um idiota. Ele tem direito de falar isso. Porque ele tá criticando o profissional, ele tá criticando as coisas que eu falo aqui. Então eu falo, pra mim o Wagner Mancini tá no top 3 dos piores técnicos do Brasil. Tô com você. Ao lado do Geninho e ao lado do Oswaldo de Oliveira. Tô com você. E o Atlético vai e faz uma opção em Wagner Mancini pra quê? Sabe pra quê? Pra salvar do rebaixamento? Até se fosse pra salvar do rebaixamento, chama o Lisca. Sabe, o Lisca é um cara que tá acostumado a descascar pepino, a pegar time ruim, a tirar do buraco, como fez com o Ceará. É um contrato provisório? É um contrato de 3 meses até dezembro? Chama o Lisca, sabe? Chama o Givanildo, chama o Marcelo Oliveira. Mas tá aí, tá o Wagner Mancini. Tomara que cumpra o seu papel, tomara que ganhe os próximos 4 ou 5 jogos, que é a matemática que o Atlético precisa. São 4 vitórias. O Atlético precisa baseado no número de corte, que esse ano é um pouco mais baixo. Então, se o Atlético vencer os próximos, ele vai a 30, 40, 43. Já fica bem mais tranquilo. Então, que vença os próximos jogos, fique tranquilo e comece a planejar 2020. Né? Tomara que o Wagner Mancini cumpra isso, torço pra isso. Agora, que foi um acerto, pelo amor de Deus. Né? Nenhum torcedor do Atlético, em sã consciência, acha isso. Eu falei hoje na televisão que eu lamento muito que o Atlético esteja passando por um processo de apequenamento. Porque as contratações mais recentes, as contratações, várias delas feitas pelo Alexandre Galo, a própria contratação do Alexandre Galo e agora a contratação do Mancini, me mostram que há um processo de apequenamento no Atlético. Não é? A contratação do Wilson, goleiro, até o final do ano, me mostra que há algo errado. A contratação do Wagner Mancini agora, em um contrato até o final do ano, me mostra que há algo errado. A temporada, nem um campeonato mineiro conquistado ano passado, nem esse ano, e olha que o mineiro é que nem uma minha de homem, não vale nada, nada disso conquistado. As quedas precoces em tudo que vai disputar, exceção aí da Sul-Americana, que chegou a uma semifinal, mas ficou pelo caminho para um time ruim, que é o Colón. Então tudo isso me mostra que tem algo errado. Os questionamentos, eles precisam ser feitos e aqui eles são feitos. Gostaria de ouvi-lo, Gomide, sobre a contratação do Wagner Mancini, sobre o tal planejamento que a gente espera e que nunca acontece. Enfim, a palavra é sua e você tem todo o tempo que for necessário, porque o povo agora para te ouvir, Gomide. Everton, primeiramente mandar um abraço a um grande amigo, ao Fabinho, que tá na escuta aqui ao lado das... ele? Sim. Deve estar feliz, né? Fabinho Melo? Não. Ao lado das belas filhas lá, Cecília, deve estar feliz Bia, com você. Estão lá acompanhando o Arena 98. Everton, eu acho que não tem como nós deixarmos de mencionar, né, que o Atlético pelo quarto ano consecutivo terá 3 técnicos ao longo da temporada. Isso para mim é muito sintomático, Everton. Não é por acaso. 2016, 3 técnicos, 2017, 3 técnicos, 2018, 3 técnicos, 2019, 3 técnicos, isso se não vier um quarto técnico, né? Então não é à toa, Everton. E como qualquer outra empresa, Everton, o futebol ele não se resume apenas às 4 linhas, aos 90 minutos do jogo e se a bola entra ali no gol do adversário ou não. O futebol hoje, Everton, ele depende cada vez menos de sorte, né? Como o Atlético teve, por exemplo, nas conquistas de 2013 e 2014, né? Na Libertadores e na Copa do Brasil, com os resultados que conseguiu reverter. Mas é claro que teve uma dose ali de sorte, Everton, naquele período, 2013, 2014. Obviamente teve uma dose de sorte. Mas por trás, Everton, minimamente, pelo menos, tinha um caminho a ser seguido.
buscaram um caminho a ser seguido. Um técnico que ficou mais tempo no clube, contratações mais feitas de uma forma mais criteriosa, rigorosa, enfim, esse período acabou. E esses 4 anos com 3 técnicos, eu vou voltar a repetir, Everton, não é por acaso e não é apenas porque a bola não está entrando dentro do gol do adversário. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu tenho quase certeza que vocês terão a mesma resposta que eu. O Atlético está indo bem dentro do campo nos últimos anos? Não. O Atlético está indo bem financeiramente nos últimos 4 anos? Não tá. O Atlético tem uma boa relação com a torcida dele? Não. Vimos um episódio aí que até protesto foi proibido, né? Foi contra o Vasco, contra o Ceará, sei lá que jogo que foi. Tem uma boa relação? Não tem. O Atlético se posiciona em assuntos socioeducativos da sociedade, Everton, como nós destacamos aqui, como o Bahia faz, como o Inter vem fazendo. Alguns. Raramente. Os mais espinhosos não se posicionam. Isso, exatamente. Então, ó, no campo não vai bem, no financeiro não vai bem, na relação que tem com a torcida não vai bem, né? Essas questões que precisam fazer do futebol um fomento, porque isso traz empatia do torcedor. Quando você se posiciona a respeito de alguns assuntos delicados, Everton, você se posiciona e cria empatia até de torcedores adversários, que é algo que o Bahia vem fazendo e muito bem. Cria-se empatia do torcedor adversário. E isso, Everton, cria uma energia mais positiva, deixa o ambiente mais leve. Mas parece, Everton, que é tudo sempre meio bélico. Porque, assim, o torcedor que critica, quem critica não tem voz, né? Porque proibiram de criticar no estádio aquela vez. Eu não vou nem adentrar muito no assunto, porque você sabe aonde nós chegaremos se eu quiser falar com relação como é a relação com a imprensa, né? Porque eu tenho propriedade muita para falar. E nem vou me estender no assunto, porque eu acho que nisso nem me importa, né? Mas é um caso a ser citado. Então, sabe o que tem um pouco de falta, Everton? Autocrítica. O Atlético é um clube que não sabe fazer autocrítica. Porque se 2016, 2017, 2018, 2019, nós estamos falando só do campo, hein? Um clube termina a temporada com 3 técnicos. Se ele não parar para fazer uma autocrítica de que tem algo errado, Everton, e aí eu já volto nas outras áreas que eu citei, financeira, relação com o torcedor, criar uma maior empatia com o próprio torcedor e deixar de achar ou de considerar que nós estamos aqui hoje criticando e que existe, somos inimigos pessoais. Eu não sou amigo nem inimigo e não pretendo ser nem amigo e nem inimigo. Eu sento aqui na 98 e faço o meu trabalho como eu acho que tenho que fazer. E você, o Alê, o Gris, sabe muito bem que procuro estudar, ter conhecimento para chegar aqui e não falar abobrinha. É claro que uma vez ou outra a gente vai falar besteira, isso é óbvio, né? Ou, muitas vezes, a gente fala alguma coisa e com autocrítica muda de assunto, que como diz muda o enfoque da crítica. Porque como diz o Gris, né, quem fica parado é poste. Então, muitas vezes a gente muda a nossa própria opinião, pro bem ou pro mal, porque faz uma autocrítica. E é algo que o Atlético não vem fazendo nos últimos anos, Por isso que está chegando nessa situação. Porque ele não é modelo de gestão nenhum, né? Não é modelo de gestão. Dentro do campo não tem resultado. Não é um clube que tem no departamento de futebol profissional algo que você fala assim, pô, a bola não tá entrando, mas o Atlético tem feito bons negócios ao longo dos anos. Aliás, a gente esperava que o Rui fosse responsável pela montagem desse departamento, né, de futebol profissional, coisa que ele não fez. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. É muito mais prático tomar esse tipo de decisão aí, né? E aí, sabe o que acontece, o critério que você fala parece que não tem a busca pelo conhecimento para fazer a escolha. É só pela agenda do celular, aí não dá, Não dá para trabalhar mais com agenda de celular como alicerce no futebol, Everton. Se não parar, Everton, nós já discutimos aqui, relembro muito bem, quando o Levir foi demitido e aí a gente não sabia se ia vir outro técnico, se ia efetivar o Rodrigo, enfim. A gente falou, se não parar, não fizer uma autocrítica, não sentar e falar assim, onde eu quero estar no final de 2020?
Eu não preciso falar aqui da minha vida pessoal e nem da minha vida profissional, mas eu sei onde eu quero estar. Eu tenho certeza absoluta do que eu quero. Muda ao longo do percurso, mas eu sei. Porque eu faço um planejamento pessoal. Você tem claro, com certeza, ao seu lado sempre. Ainda por cima. Ainda bem que todo mundo sabe que é verdadeiro. Então, Everton, se não parar e falar assim, o que eu quero? Como eu vou fazer? De que modo? Com quais profissionais? Porque tá correndo atrás do rabo, Everton. Faz 4 anos que tá correndo atrás do rabo e nada muda. E não adianta reclamar de quem critica, porque nós não estamos inventando fatos. Nós estamos apenas elucidando a realidade. E outro detalhe, para quem acha que é legal abrir o microfone aqui e só ficar criticando, tá errado. Porque seria muito mais prazeroso a gente abrir o microfone aqui hoje e falar que o Atlético ingressou no G4, que o Atlético bateu o Grêmio, que é semifinalista da Libertadores, imagina que o Cruzeiro tá se recuperando no Campeonato Brasileiro. Imagina se tivesse os dois bem, cara. Os dois brigando lá em cima, os dois no G4. Seria ótimo pra todo mundo. Mas vivemos isso. Olha, é porque tem muita gente que vende o peixe de que a imprensa torce pra dar errado, pra vir aqui e falar assim, eu não avisei, eu não falei. Não tem nada a ver isso, velho. Pode citar um exemplo bem recente nosso aqui? Felipe Conceição. Quando ele assumiu, a gente falou, não vai dar certo, porque não tem experiência, não tem tamanho. Olha o trabalho que o Felipe Conceição tá fazendo no América. Que baita trabalho que ele tá fazendo no América. Deve subir o América, inclusive, que um trabalho primoroso de recuperação que fez o Felipe Conceição, né? Então, assim, é bem melhor quando dá certo. É ótimo quando dá certo, né? Mas... Fazem 2 anos, que o Atlético pode ser um campeonato o mais michuruca da temporada, que é o Campeonato Mineiro. Com todo respeito. Pode ser o campeonato mais michuruca da temporada, que é o Campeonato Mineiro. Fazem 2 anos que o Atlético disputa a final do Campeonato Mineiro com um técnico interino, Everton. Não é possível. Isso aí já prova que tá errado. Não é possível que isso não é um sinal de que, opa, peraí. Onde estamos? O que queremos? Onde vamos? Se não parar para fazer uma autocrítica, Everton, vai continuar a mesma história. E aí, sabe o que acontece, Everton? O estádio fica cada vez mais vazio. O torcedor tem menos prazer de acompanhar. Porque, assim, cria um clima, Everton, porque, assim, o torcedor do Atlético sempre foi, assim, ficou marcado, assim, tá numa momento de dificuldade, vai lá, lota o estádio, etc. Tô errado? Não. Nem isso não tá dando vontade mais. Você conversa com alguém, você lê na rede social, não tem empatia, Everton. Não tem empatia, Everton. Não quer criar um clima positivo de falar assim, estamos juntos. Mas parece que é inimigo. Parece que é o dono da verdade e quem está do outro lado é que está errado, torce contra. Mas assim não vai conseguir caminhar, não. Hoje eu falei com uma pessoa do Atlético e eu vi dessa pessoa uma frase que é uma frase que eu escuto sempre. Não, mas quando a bola entrar na casinha, as críticas acabam. Mas tem que trabalhar pra bola entrar na casinha, né? Tem que trabalhar e ela não tá entrando. Aliás, está entrando na casinha do Galo. No gol do Wilson, né? Então, essa esperança de que não. Quando a bola começar a entrar na casinha, as coisas se resolvem. Dá a impressão que tem uma convicção, aí sim, uma convicção de que as coisas se arrumam sozinhas, por elas mesmas. Que você não precisa mexer as peças para a coisa se ajeitar. E sozinho não vai ajeitar. Sozinho não vai ajeitar. Qualquer crítica que é feita, qualquer não, algumas críticas, elas são muito questionadas. Porque estão sendo injustos. Eu sou injusto quando chego aqui e digo, olha, vai ter que esperar o restante da temporada, o campeonato estadual do ano que vem, para ver se o Lucas Hernandes vai jogar, se o Martins vai jogar. Vai ter que esperar. Vamos ter que esperar 1 ano para ver se o Natan começa a dar uma resposta dentro de campo. Será que vão querer renovar mais um ano com o Léo Silva? Porque, né, se bobear, eles entendem que o Léo Silva é mais zagueiro do que o que eles conseguem aí fora, mas acaba sendo, né? Porque não... Qual o critério para contratar zagueiro quando saem? Enquanto estiverem indo ao mercado, contratando e contratarem o Martim Reia, o Léo Silva vai renovar.
Porque o Léo Silva joga mais do que o Martim Réia. Enquanto for ao mercado trazer Leandrinho, Denilson, o Luan será útil. Aí vão botar o Luan pra jogar. E aí se o Luan tá mal, não tá querendo mais. Mas é isso aí, deram um contrato até 2022 pro Luan. Renovaram com o Natan, renovaram com o Léo Silva, contrataram o Wilson 3 meses, o Wagner Mancini 3 meses, e quem critica é inimigo do clube. É um negócio maluco.